Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Distúrbio do sono, dificuldade para dormir. Quanta gente não tem esse problema e usa de todos os artifícios, informações, dicas, né? Mas nós vamos falar hoje a verdade sobre a dificuldade de dormir, o distúrbio do sono. Para isso, eu estou com um especialista aqui, Dr. Marcílio Delmondes Gomes. Ele é neurologista e médico especialista em distúrbios do sono. E é exatamente por essa razão, doutor Marcílio, que nós gostaríamos de esclarecer uma porção de coisas aqui para os nossos telespectadores. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. Qual é a frequência no Brasil? É muito frequente? Tem muita gente que tem distúrbio do sono, dificuldade para dormir, doutor Marcílio? É bem comum, é uma coisa preponderante na população. E o que a gente mais observa, a frequência maior são os quadros de insônia, né? Seja dificuldade para iniciar, para manter ou para terminar o sono. Insônia crônica chega em torno de 10 a 15% da população. Insônias ocasionais, que todo mundo experimentou no ano anterior, às vezes chega a 40 até 50% da população geral. O preponderante é o quadro de insônia. E tem outros quadros que também hoje em dia cada vez mais têm sido enfatizados, como por exemplo o ronco e a apneia do sono, que são aquelas paradas respiratórias que acontecem durante o período noturno e interferem com o padrão de vigília durante o dia, que chega em torno de 4% da população. Essas são as causas mais comuns. Olha, veja bem, né? O senhor falou em ronco e apneia do sono. Mas antes disso, eu gostaria, antes de nós aprofundarmos mais nos problemas, eu gostaria de entender também, doutor Marcílio, qual é o perfil da população. Quer dizer, dos clientes que o senhor atende, quais são as pessoas mais propensas a ter essas dificuldades para dormir, dificuldades do sono. Quem são elas? Qual o sexo delas? Qual a idade delas, doutor Marcílio? Relativamente, por exemplo, no caso específico da insônia, a gente observa que é muito comum em jovens e adulto, quer dizer, na faixa etária aí de 20 até os 50 anos de idade, preponderante no sexo feminino. Os jovens, comumente a gente observa mais uma dificuldade na indução, na dificuldade para começar o sono. E na idade 40, 50 anos, preponderantemente no sexo feminino. A apneia do sono já é um quadro mais frequente no sexo masculino, principalmente depois dos 50 anos acima, né? Quer dizer, a partir daí. Mas, inclusive, em criança também pode ser visto esse tipo de patologia, esse tipo de doença. Também em criança a gente encontra. Encontra bastante. Bom, antes ainda de falar da apneia, do ronco, eu gostaria de lembrar que, sem dúvida, né, doutor Marcílio, a questão da tensão, do dia com muito estresse, né? Os remédios, por exemplo, para acalmar e para dormir, são um dos mais vendidos no Brasil. Quer dizer que essa questão do emocional também faz parte, né, doutor? Hoje em dia, cada vez mais, quem vive em cidade, sociedade, correria, preocupação, cobrança, então, até um pouco independente de faixa etária, isso tem gradativamente aumentado a incidência dos quadros de insônia. E o uso, às vezes, de medicamento de forma errada pode levar à perpetuação de uma insônia transitória e um quadro crônico. Da mesma forma que também tem os riscos da dependência do uso desses medicamentos. Então, é outra preocupação que nós temos em relação ao tratamento e, às vezes, abordagem ou emprestar medicamento da mãe, do vizinho, quer dizer, isso aí é relativamente perigoso. Não deve ser feito. Isso é muito comum, é um hábito do brasileiro. Olha, eu estou tomando um remedinho, dormi a noite toda. Ah, eu preciso. E é bom, aí, né? Então, olha, os efeitos colaterais que pode ter. A pessoa pode dormir mais do que deve,
ou mais do que precisa. E às vezes tem um efeito contrário, né, doutor Marcílio? Pode excitar. Tem certos medicamentos que são calmantes para determinados organismos, mas ele pode ter aquilo que a gente chama de efeito rebote. Ele pode fazer o contrário também, né? Isso. E além do que também calmante é danado para piorar a parte cognitiva. Geralmente quem usa calmante, esses remédios controlados, tarja preta, não estou dizendo todos, mas pode levar prejuízo de memória, inclusive em jovens. Olha só, vamos prestar atenção. Bom, o assunto está interessante. Nós vamos entrar agora nas principais patologias, como é que se faz esse diagnóstico, mas tudo isso, doutor Marcílio, nós vamos fazer depois dos nossos comerciais. 1 minuto, nós voltamos já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O nosso retorno para esse bloco aqui, nós continuamos com distúrbios do sono, dificuldades para dormir. Só que nós vamos abordar aqueles 2 assuntos que no início do programa o doutor Marcílio fez questão de enfatizar. Questão da apneia e a questão do ronco, né, doutor Marcílio? Vamos falar um pouquinho das 2 coisas? Então, o ronco, ele aparentemente incomoda só o sócio ou sócia de cama, mas ele pode ser um preditivo que a pessoa está tendo apneia. A apneia seria aquelas paradas respiratórias que acontecem quando a pessoa está dormindo e ele acorda para respirar várias vezes, quer dizer, faz vários microdespertares e isso atrapalha a qualidade do sono. No dia seguinte ele vai estar o quê? Cansado, sonolento, atenção, concentração, memória prejudicada, além do que também a apneia é causa de hipertensão arterial, é causa de síndrome metabólica, diabetes, de arritmia cardíaca, tem uma série de complicações, risco de acidente de trabalho, risco de acidente de trânsito. E às vezes o que é observado pelo sócio, pela sócia de cama, é apenas o barulho. Então, quer dizer, se tem barulho, tem o ronco, é interessante avaliar se tem atrás disso paradas respiratórias. Olha só, hein? 2 coisas interessantes, eu nunca tinha ouvido falar isso. Sócio de cama. Achei ótimo começar a usar, doutor Marcílio. Então, presta atenção, se você tem um sócio ou uma sócia de cama, está roncando muito, há a possibilidade de ter apneia, aquela paradinha de respirar muito rápido. Às vezes, a gente tem vontade de chegar e até sacudir a pessoa, né? O sócio ou a sócia dá uma sacudida assim, fala, pô, será que está respirando? Aí a pessoa volta a respirar. Uma informação importante que o doutor Marcílio deu, eu quero reforçar. Existem outras doenças, como diabetes, por exemplo, a questão da pressão alta, que podem estar associados à questão do ronco e da apneia, né, doutor Marcílio? Muito bom. É possível ter isso em crianças também. Os recém-nascidos, principalmente os prematuros, costumam ter o que a gente chama de apneia respiratória. Mas não é o caso da gente falar sobre isso. Qual é a questão do ronco e a questão da apneia? Qual que é o perfil dessas pessoas? Assim, faixa etária, mais no homem, mais na mulher? Como é que é, doutor Marcílio? Ele é preponderante no sexo masculino e em torno de 70% dos casos está relacionado a sobrepeso e obesidade. Então, pessoas que estão com peso aumentado, circunferência cervical aumentada, prepondera na faixa etária dos 50 anos acima, quer dizer, essa é a faixa predominante. Mas nós encontramos também com muita frequência em adulto jovem, basta ter ganho de peso. E se estiver associado a doenças respiratórias, principalmente alérgicas, como o caso de rinite alérgica, pessoas que não conseguem respirar pelo nariz, o respirador bucal, mesmo jovens podem ter esse quadro. E mais preponderante, realmente, no sexo masculino, em torno de 2 vezes mais no homem do que na mulher. Olha só, tá vendo? Nós, homens, temos mais essa propensão. Circunferência cervical, tamanho do pescoço muito gordo. Precisamos tomar cuidado. Bom, na verdade, esse ambiente que nós estamos aqui é o ambiente onde o paciente é colocado. Vocês estão vendo nas imagens que nós estamos mostrando agora, uma especialista em polissonografia. Ela chama Aline. Olha o trabalho que ela está fazendo, exatamente para poder monitorar o paciente. E aí o doutor Marcílio vai explicar para a gente qual o objetivo de colocar esses fios, de colocar, enfim, esse equipamento todo aqui no paciente, doutor Marcílio.
Então, a maneira de se fazer o diagnóstico preciso e correto é através desse exame, que é monitorado o paciente durante o período de sono natural. Então, nós colocamos a pessoa num quarto, como se fosse o quarto dele, só que ligado à aparelhagem, onde nós temos a oportunidade de monitorar a atividade elétrica cerebral para ver o estágio do sono, cintas no tórax e abdômen, onde nós vamos ver o padrão respiratório, se realmente está fazendo parada ou não, sensor para ver o nível de oxigenação, que é o oxímetro, porque quando faz parada cai os níveis de oxigênio a nível cerebral e difusamente no corpo, sensor para ver fluxo de ar, nariz e boca, eletrodo nas pernas, e filmamos esse paciente a noite inteirinha no seu horário de sono, até amanhecer o dia. Esse é o padrão ouro, o melhor método para poder se fazer o diagnóstico correto. Ele só tem ronco ou ele tem ronco e apneia? E tem apneia, qual que é a gravidade? Ela é leve, ela é moderada ou severa? Isso é exatamente para a gente poder orientar o tratamento, porque de acordo com a gravidade, tem um método de tratamento específico. Muito bom, excelente. Bom, nós temos um quadro, doutor Marcílio, que ele chama Dicas Importantes. Nós vamos chamar esse quadro Dicas Importantes, em seguida os nossos comerciais, e nós voltamos já já. Olha, a dica de hoje tem tudo a ver com o nosso programa. Nós estamos falando de insônia, nós estamos falando de todas as dificuldades para dormir, ronco, apneia do sono, a ansiedade, tristeza. Olha, existem tantos fatores que atrapalham a nossa recuperação do sono, que no dia seguinte, sabe o que acontece? Nós não estamos rendendo tudo o que nós podemos. Nós precisamos render no trabalho cada vez mais. Nós precisamos render nos estudos. Afinal de contas, estão aí as pós-graduações, as pessoas que precisam entrar na faculdade. Final de ano, está começando a chegar a questão do vestibular. Então, um bom sono, um sono reparador, um bom descanso é fundamental para o nosso rendimento. E é exatamente por isso que eu estou fazendo questão de vir visitar aqui uma loja de um grande amigo. Eu sou cliente e, por coincidência, somos amigos. É o Alan e a Gisele. São donos da Soft Colchões. Olha que coisa espetacular que essa loja. Bonita, com vários artigos. Inclusive aqui, olha o travesseiro que está aqui na minha frente. Esse travesseiro tem aquele material famoso da NASA. Olha, a gente aperta e ele volta sozinho. Existem os colchões aqui assim também. Mas sabe qual a grande notícia que eu quero dar para vocês? É o desconto que está iniciando agora. Por que descontos tão grandes? Porque essa loja está fazendo o seu primeiro aniversário, 1 ano de existência. Então, na verdade, em comemoração a isso, estão sendo dados e praticados aqui preços maravilhosos. Sabe qual é o primeiro desconto? 60%. Imagina você, 60%. Mas não ficou só aí. Tanto a Gisele quanto o Alan foram mais, porque conversaram com seus fornecedores e eles concordaram em fazer mais. Além dos 60%, você vai ter mais 10% e mais 15% sobre o preço de tabela. Espetacular isso. Ninguém pode comprar travesseiro, ninguém pode comprar colchão, ninguém pode comprar cama sem passar por aqui. E é exatamente por isso que no nosso vídeo aqui nós estamos mostrando os endereços para vocês. Eu vou só dar uma dica. Por exemplo, essa loja que eu estou, que é a Soft Colchões, aqui é na Joaquim Murtinho, esquina com a Rua Bahia. E também tem na Afonso Pena, quase esquina com a Rio Grande do Sul. Vale a pena, é importantíssimo que vocês façam uma pesquisa de mercado, que vocês venham conhecer os produtos. Outra coisa, existem nessas lojas os consultores. São pessoas especializadas que podem dizer o tamanho da cama, que podem dizer, de acordo com o seu peso, qual que é a textura, qual o material, se é esse material aqui da NASA mesmo, se são aquelas molas encapadas, enfim, qual é o material melhor, qual é o conforto, se você gosta de um colchão com um pouquinho mais um pouquinho mais mole, ser um pouco mais duro, enfim, tudo isso existem os consultores aqui. Então essa é a nossa dica. Tem tudo a ver com o nosso programa.
não esqueçam, Soft Colchões e esses endereços, inclusive com o telefone que vocês estão vendo aqui no vídeo. Essa é a dica dessa semana. Um grande abraço. Vamos continuar com o nosso programa. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Bem, nós estamos agora iniciando o terceiro bloco. Eu estou numa sala onde está exatamente aquele monitor que fica visualizando o paciente que está sendo monitorado para fazer o exame, aquele exame que nós acabamos de mostrar. E aqui, inclusive, dá para ver o Dr. Marcílio fazendo ainda alguns procedimentos no paciente, para depois, então, ele poder ter as leituras e os resultados dos exames. Essa é a sala onde tem exatamente a especialista em polissonografia, que é a Aline. Eu vou convidar a Aline a chegar aqui pertinho de mim. Muito obrigado, Aline, por você estar com a gente. Obrigada. Aline, eu queria que você mostrasse esse gráfico para a gente. O que ele... Esse é o gráfico do paciente, né, Aline? Isso. Aqui em cima, esse de preto aqui, temos o traçado onde vai ver o paciente está dormindo. Temos em lilás aqui as pernas, para ver quando o paciente tem pernas inquietas. O vermelho, que é o eletrocardiograma. E esse em azul aqui, que a gente está observando, tem até uma marcação, seria a apneia do sono, para ver. Essa marca grossa azul Isso. É o período de apneia. Onde o paciente ele para. Deixa de respirar. Isso mesmo. E logo abaixo tem um período de ronco, né? Que mais para frente a gente vai observar o ronco do paciente. Então esse, na verdade, é aquele padrão ouro que o Dr. Marcílio acabou de explicar para a gente como exame. Ou seja, não tem um exame que dê mais informações, que consiga chegar mais próximo do diagnóstico dos problemas de sono do que exatamente esses daqui que nós estamos visualizando. Eduardo, agora nós vamos chamar o Dr. Marcílio, me acompanha, porque eu quero saber o seguinte, o diagnóstico nós já temos, agora eu quero saber qual é o tratamento. Vamos lá, Eduardo. Bom, nós vamos continuar agora com o Dr. Marcílio. Eu falei em tratamento, mas antes disso, tem um equipamento muito interessante que nós precisamos mostrar. São os pacientes que precisam ficar aqui fazendo o sono, né, dormindo, e que tem algum risco de ter apneia muito prolongada, né, doutor Marcílio? E aí, o que o senhor usa aí? Isso, um dos métodos de tratamento para apneia seria o uso do CPAP. Aqueles casos mais graves, onde a pessoa não consegue perder peso, onde cirurgia não resolve, tem a indicação do uso do CPAP, que é uma máscara nasal, onde a pessoa dorme, ela fica acoplada ao nariz, não é dentro do nariz, né? E isso é ligado através de uma mangueira flexível a um aparelho que manda ar sob pressão positiva e sopra ar no nariz e faz abrir a via aérea superior, quer dizer, impede que a pessoa tenha ronco, resolve o problema da apneia, não deixa a pessoa ficar acordando várias vezes à noite e corrige o problema da queda de oxigênio, quer dizer, então ele resolve o problema da apneia. Apesar de visualmente não ser algo tão simpático, mas na verdade de muito fácil adaptação e tem uma resolução 100% nos casos de apneia. Quer dizer que essa é uma forma de tratamento. Quer dizer, a pessoa que não deu certo nas outras opções, que nós vamos conversar daqui a pouco, então é indicado esse CPAP. Isso, só no período que a pessoa ele realmente tem um aspecto assim que ele incomoda, mas o senhor está dizendo que não. Não, porque ele é um material bem... O que está em contato com a pessoa é silicone e gel. E o próprio paciente, ele que ajusta esse aparelho. Então, adapta muito fácil. Bom, eu vou falar uma coisa para você. Ó. Depois que eu aprendi o termo sócia de cama, eu vou falar assim, a sócia fica meio prejudicada aqui, porque não tem jeito de dar um beijinho à noite, né? Não tem jeito, doutor. Mas não vai incomodar mais os roncos do seu sócio. Em compensação, vai dormir a noite toda. Doutor Marcílio, vamos falar das outras formas de tratamento. E aí? O diagnóstico ronco, e ainda mais grave ainda, vem a questão da apneia junto. Quais são as opções que nós temos? Então, o primeiro tratamento que nós orientamos para os pacientes portadores de apneia, o primeiro é o tratamento comportamental. O que seria isso? Peso aumentado? Perder peso. Mas também acontece, às vezes, de pessoas terem apneia e não ser obeso, nem sobrepeso, pessoa magra, de pescoço fino, comprido, quer dizer, padrão longínquo, tem mais ronco que apneia que obeso. E, às vezes, dessa situação, ou é aquele obeso que não consegue perder peso, que é muito peso, ou é o magro que não pode perder peso. Então, ele não vai resolver.
Se for a apneia de grau leve, pode-se usar artifício como aparelho intraoral que faz o avanço do queixo para frente. É o aparelho bucal, né? Você Isso. coloca dentro da boca e ele dá Ele avança o queixo para frente, então a pessoa dormiria com esse aparelho. Também ele é adaptado aos poucos até chegar à posição ideal, resolve a apneia, padrão leve. Hoje em dia tem 2 outros métodos que têm sido utilizados com sucesso para a apneia leve, que seria o quê? Tratamento com a fono, fazendo exercícios para fortalecer a musculatura da faringe. Olha que interessante, hein? Entra um outro profissional nisso, o fonoaudiólogo, né? Isso. Outro tratamento também que tem sido utilizado com sucesso é a acupuntura para ronquiapneia. Opa, pessoas bacana. que já fazem tratamento para outros fins se adaptaram muito bem, essa é uma opção muito boa. Quer dizer, então, a apneia leve tem essas opções a mais. Agora, a cirurgia que tradicionalmente sempre foi feita, para padrões leve em criança, tem resultado muito bom. O adulto, o resultado já não é tão bom. Tirar a amígdala, tirar a úvula, a campainha, sempre foi feito até o padrão de apneia de grau moderado, mas o resultado a médio e longo prazo não é bom, pode retornar. Se ganha peso, retorna o quadro. Então, ela é feita com muito critério. E esses casos já moderado para severo é o CPAP, é esse aparelho. Quer dizer, aí a cirurgia, o resultado realmente não vai ser eficaz. E aí usa o aparelho. Aí você vai me perguntar, por quanto tempo? A pessoa vai usar isso a vida inteira? O CPAP, essa máscara, se a pessoa precisa perder aqueles 30, 40 quilos, se ele conseguir perder ao longo do tempo, já está resolvido com o CPAP. Ele se livra do aparelho. E olha, tá vendo? Na verdade, é um aparelho que pode ser de uso temporário, então. De uso temporário. Agora, quem não conseguir perder peso e não tiver jeito, aí vai ficar com ele por um tempo mais longo. Isso, manter o aparelho. Tá. A cirurgia, então, do ronco, né, na verdade, é a retirada de amígdala e da famosa campainha. Isso. É uma das, tem várias técnicas, essa é mais tradicional, né? Ainda feita. Ok. Olha, eu estou muito contente, doutor Marcílio, fiquei feliz aqui de visitar a sua clínica. A clínica do Dr. Marcílio completa, absolutamente, eu posso dizer de ponta, é o que tem de melhor. Esse que é a grande verdade. É padrão ouro. Ou seja, nós não vamos encontrar em lugar nenhum no Brasil uma clínica que consiga fazer coisas a mais ou diferente do que o Dr. Marcílio faz aqui. É uma honra tê-lo como colega e saber que o nosso estado, a nossa capital, tem um profissional tão diferenciado assim como o senhor. Doutor Marcílio, muito obrigado. Vou deixar um segundinho aí para o senhor despedir dos nossos telespectadores. Eu fico muito feliz, né, o doutor Eduardo possibilitando essa chance de nós podermos divulgar, realmente para nós da cidade, nós ficamos muito felizes. E realmente é um tema que é muito abordado na mídia geral e parabenizá-lo por levar isso ao seu público, né, que realmente precisa ter mais informações. Só tenho a agradecer. Eu também, muito obrigado, doutor Marcílio. Bom, mas ainda falta um quadro importantíssimo. E nós vamos lá, não percam, hein? Vale a pena ver. É o Presta Atenção. Eduardo, vamos para o Presta Atenção agora. Bem, o nosso Presta Atenção de hoje, eu tenho 2 notícias muito importantes para trazer. A primeira continua sendo a nossa campanha em favor da construção do novo Hospital do Câncer. O Hospital Alfredo Abrão, a Fundação Carmen Prudente. Olha, é muito importante nós fazermos um esforço e lembrarmos que vale a pena todo mês nós destinarmos um pouquinho do nosso dinheiro, não precisa ser muita coisa, para a Fundação Carmen Prudente. Como fazer isso? É muito simples. Você vai ligar para o seguinte número, 0800 600 623 13. Ou então, você vai ligar para o 3041 3601. Pode falar com a Tamires, ela vai explicar direitinho como faz isso. Quem quiser fazer o depósito direto, pode ser no Banco do Brasil. Agência, vamos anotar aí. 4211, dígito 0. E o número da conta? 32000, dígito 5. Olha, vale a pena. Todas as entidades desse estado aqui, que trabalham com câncer,
sempre precisam do apoio do Hospital do Câncer. Porque, na verdade, uma parte do tratamento tem que ser feito lá. Ou é por causa da radioterapia, ou é por causa do centro cirúrgico, ou é por causa da quimioterapia, ou por causa dos grandes especialistas que tem lá. Então, essa é uma campanha que nós vamos pegar firme. Eu já estou contribuindo. A segunda coisa, eu quero lembrar a todos vocês que nós continuamos fazendo gratuitamente, para quem precisar, o exame de DNA, o exame da paternidade. Olha, se você precisa, por favor, é muito fácil. Olha o meu e-mail aqui, eduardocuri.samu@hotmail.com. É só você mandar uma mensagem para mim. Não esqueça de colocar o seu telefone, o seu nome e diga mais ou menos as pessoas que estão envolvidas. Se você quiser contar um pouquinho da história, também pode. Eu vou retornar para vocês e vamos fazer o exame, tá ok? Bom, assim nós terminamos o nosso Presta Atenção, mas terminamos também o programa de hoje. No próximo sábado estaremos aqui. Eu quero novamente estar com todos vocês, lembrando sempre que é muito bom esse retorno que vocês me dão. Seja por crítica, seja alguns elogios, até sugestões de pauta, tá bom? Muito obrigado. Eu espero vocês sábado que vem. Um abraço para todos vocês. Até lá. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.